O que falta para você ser realmente feliz? Qual seria a sua resposta? O que falta para você ser verdadeiramente feliz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, a saudação está atualizada. Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça do nosso bom Deus. Prontos para mais uma reflexão. Você está no canal Meditar. Se é a sua primeira vez aqui, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, fazer um comentário e compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, com seus grupos, WhatsApp, famílias, amigos. Ajuda a gente a divulgar esse canal, que tem como único objetivo abençoar vidas, fortalecer a fé, divulgar a palavra de Deus, palavra de salvação. E essa é a nossa intenção. Então, nos ajuda nesse sentido. Eu quero começar a reflexão de hoje fazendo uma pergunta para você. Você é feliz? Você já encontrou a verdadeira felicidade? Me responda. Você é feliz? Você vive com contentamento, com plenitude, com alegria, uma vida plena, feliz? Se eu fizesse uma outra pergunta, o que falta para você ser realmente feliz? Qual seria a sua resposta? O que falta para você ser verdadeiramente feliz? Eu sei que as respostas elas podem ser as mais variadas possíveis. De repente você diz assim, para mim falta aquele carro, aquela conquista. Outro talvez diria, para mim falta aquela casa, a casa dos meus sonhos. É isso que falta para eu ser feliz. Para eu ser feliz eu quero casar e ter uma família. Para eu ser feliz me falta um filho. Um filho me traria felicidade. Aquele emprego desejado, aquele diploma conquistado, aquela faculdade, aquela viagem tão sonhada. Se eu conquistasse essa viagem, eu seria realmente feliz. Não. Para eu ser feliz de verdade, só está faltando a minha independência financeira. A maioria das respostas, elas flutuam nessas questões. Conquistas, relacionamentos, sonhos. Mas é interessante a gente ver, isso está amplamente difundido na internet. Eu descobri que é de fontes não documentadas, então não dá para dizer se realmente foi ou não verdade, mas é tido como verdade em muitos meios. John D. Rockefeller, um dos empresários mais influentes da sua época, ele nasceu em 1839 e era amplamente conhecido como o homem mais rico do mundo. Diz a história que um repórter chegou para ele e perguntou assim: quanto de dinheiro é necessário para a gente ser feliz? A resposta dele foi algo assim interessante, em si, considerando o homem mais rico do mundo na época. A resposta dele foi assim: apenas um pouco mais. Ora, o que isso demonstra para mim, para nós? Uma realidade da nossa alma. E quanto antes a gente entender isso, antes a gente vai conseguir chegar no patamar da felicidade. E a realidade é que a nossa alma é insaciável. Ela é insaciável. Ela não se contenta nunca.
E aí, baseado nisso, eu quero lhe apresentar algumas verdades da palavra de Deus nessa nossa busca pela verdadeira felicidade. Onde está a felicidade? Então, será que nessas coisas que a gente falou ela não se encontra? E eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia à mediocridade, à pobreza. Não, a gente precisa sim almejar essas coisas. A diferença é onde a gente coloca a nossa expectativa para alcançar a felicidade. Ah, essas coisas que a gente falou, então, um carro, casa dos sonhos, a viagem, uma família, um filho, a realização, isso não traz felicidade? Sim, traz, mas não uma felicidade plena, duradoura. E é sobre essa felicidade que eu quero pensar um pouquinho com você. E o primeiro texto que eu quero abrir, a gente encontra lá na Epístola de Paulo a Timóteo. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no verso 8. Olha que interessante. Uma orientação que Paulo dá em contraste com tudo isso que a gente falou até agora. Paulo diz assim, lá no capítulo 6, no verso 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. E aí no verso 10, ele finaliza dizendo assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Repare que muitas pessoas distorcem esse versículo dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não está dizendo isso. Presta atenção. A Bíblia diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, é quando eu coloco o dinheiro numa posição que ele não deve ocupar, venerando, idolatrando. Então a orientação de Paulo é interessante, né? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Só com isso, Paulo? Estar contente tendo só o sustento e com que nos vestir? Vamos avançar um pouquinho para entender essa ótica. Mateus capítulo 6. Jesus está ali no Sermão da Montanha falando sobre a ansiosa solicitude pela vida. E no capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso 34, Jesus está falando do que realmente importa. E ele usa a natureza como uma referência do cuidado de Deus para com os lírios, com os pássaros, fazendo uma alusão que os pássaros nunca têm falta de comida e que os lírios têm a vestimenta mais bela que qualquer homem poderia ver. E ele fala que nem Salomão, na sua glória, conseguiu se vestir com a beleza de um lírio. E ele fala assim: olha, se Deus faz isso com a erva, com os pássaros, com a erva que hoje existe, amanhã é lançada fora, quanto mais de vocês. E aí ele finaliza no verso 33, e aí a gente vai começando a entender a chave da verdadeira felicidade, quando ele diz no verso 33 assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que ele mencionou anteriormente, depois você lê lá, vos serão acrescentadas. Quando a Bíblia diz que essas coisas que a gente julga imprescindíveis, quando a Bíblia diz que elas serão acrescentadas, é porque não é uma necessidade real. Avança um pouco a sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, e aqui eu acho o ápice
desse contraste da verdadeira felicidade, daquilo que a gente busca achando que é felicidade e daquilo que realmente é felicidade. Olha o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4, no verso 11, a partir da parte B do versículo. Ele diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Faça uma avaliação da sua vida. Você consegue viver contente em toda e qualquer situação? Situação de enfermidade, de doença, de luto, de perda, de falta. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aqui Paulo fecha com a chave da verdadeira felicidade, quando no verso 13 ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está atrelando a felicidade, a plenitude dele, não às circunstâncias, não ao ter ou não ter, não a conquistar ou não conquistar. Ele fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E pasme, essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Porque em vários momentos ele fala: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, se alegrem comigo. Detalhe, Paulo escreveu essa carta estando preso em Roma. Paulo escreve essa carta em cadeias. Como que Paulo podia ser essa pessoa feliz, plena, contente? Nessas condições, a gente entende, obviamente, que a felicidade de Paulo, a verdadeira alegria, não estava condicionada a ambientes, pessoas, situações, circunstâncias. A felicidade de Paulo ela era muito além daquilo que esse mundo pode oferecer para nós, daquilo que nós, como homens, podemos conquistar. Mais um versículo para a gente meditar, a gente encontra lá no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. Eu acho esse versículo tremendo. 1 Coríntios 15, 19. Quando ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está falando para mim e para você: olha, não, isso aqui que você está vendo não é o fim. Não é o fim. Não ponha a sua esperança nessas coisas. Não condicione a sua alegria, a sua felicidade a posses, conquistas, ao que esse mundo pode oferecer. Coloque a sua confiança no eterno, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que tem um plano de eternidade para você, na presença dele. Na melhor das hipóteses, né, se é que podemos dizer assim, quanto tempo nós vamos viver nessa terra? 100 anos? O que são 100 anos na eternidade? Uma eternidade com Deus. Sabe, a verdadeira felicidade, ela é fruto de um relacionamento pessoal com o Criador, aquele que te fez. Não há felicidade maior que alguém possa te oferecer, alguma conquista, alguma condição econômico-financeira. Não tem como você comparar isso àquilo que está reservado para nós, que somos dele. E eu quero finalizar dizendo que eu estou caminhando aí para quase 60 anos. Eu já vi muita coisa e uma coisa me chama muita atenção. Eu já vi gente com muito,
com tudo que esse mundo pode oferecer, com todas as conquistas, com tudo que o dinheiro pode comprar. Eu já vi pessoas nesse padrão infelizes, tristes, vazias. E eu já vi também muita gente com muito pouco do que esse mundo pode oferecer e plena, feliz. Então eu quero finalizar essa nossa meditação com o verso 5 de Hebreus 13. Quando o escritor aos Hebreus nos dá uma orientação que eu acho que a gente precisa atentar para que a gente realmente encontre a verdadeira felicidade. Olha que orientação interessante. Seja a vossa vida sem avareza. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Avareza é o desejo desenfreado por coisas, conquistas, dinheiro, objetos, posses. Isso é avareza. É uma pessoa que vive só para isso. E eu já falei uma frase aqui que eu gosto: existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Olha só, olha a chave da felicidade. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Ah, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a verdadeira felicidade só pode ser encontrada num relacionamento com o nosso Criador, com aquele que nos fez para nos relacionarmos com Ele. Então, pare de buscar em coisas, em conquistas, em projetos, em pessoas, aquilo que só o Senhor pode te dar. Busque Ele e Ele vai acrescentar todas as demais coisas que o seu coração almeja. E eu volto aqui a repetir um versículo que eu gosto muito, Jeremias 29, 11, quando o Senhor diz assim: porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensa nisso, seja feliz, be happy, que o Senhor te abençoe.